A minha exposição será dividida basicamente em duas partes. Na primeira, eu vou focar nas inovações trazidas pelo novo CPC em relação aos direitos fundamentais e à teoria dos princípios. E a segunda parte será centrada na interação entre esses temas e a teoria dos precedentes, em especial a sistemática dos precedentes. Pois bem, desde 2009, quando foi instituída no Senado a Comissão de Juristas para a elaboração do anteprojeto do novo CPC, nós temos assistido grandes avanços doutrinários em relação ao assunto precedentes judiciais. E prova disso são até os livros aqui dos colegas que me antecederam, Esair, Morgana e diversos outros colegas da UFSC, entre outras faculdades que se ocupam hoje em dia de escrever sobre esse tema tão instigante e interessante. Mas aqui no Brasil, a meu ver, essa explosão doutrinária sobre o assunto, ela deve-se muito à consolidação das técnicas de julgamento de recursos excepcionais repetitivos, do Instituto da Repercussão Geral e, principalmente, acredito eu, em função da grande inovação trazida pelo novo CPC, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR. Porém, ao lado dessa consolidação do sistema de precedentes, o legislador do novo CPC também reafirmou o fenômeno do neoconstitucionalismo no Brasil. E eu afirmo isso pelo fato de que foram positivados no Código diversos princípios e direitos fundamentais cuja normatividade e a influência há muito tempo já vem sendo defendida e ressaltadas pela doutrina, mas, infelizmente, como sabemos, muitas vezes deixadas de lado pelo judiciário. Nesse sentido, a gente pode encontrar já nos primeiros 11 artigos do novo CPC a previsão expressa de diversos direitos fundamentais, entre eles o da igualdade de armas, o do contraditório substancial, da razoável duração do processo, da publicidade, da fundamentação das decisões, da eficiência e da dignidade da pessoa humana, sem contar que o Código como um todo ele foi pensado e elaborado com os olhos voltados para a Constituição. Mas justamente por isso, por essa irradiação dos efeitos da Constituição para o Código de Processo Civil, observamos juntamente com a positivação desses diversos direitos fundamentais que o legislador inseriu no CPC, especificamente em dois dispositivos que são muito comentados e objeto de muita controvérsia doutrinária, alguns termos e expressões que, embora estejam diretamente ligados à operacionalização dos direitos fundamentais no processo, eles são temas que até então são mais afeitos aos jusfilósofos e aos constitucionalistas do que aos processualistas. Isso eu digo de forma geral, generalizando, é claro que existem exceções. E trata-se de temas que são inerentes à teoria dos princípios e sobre os quais repousam diversas controvérsias doutrinárias. O primeiro deles encontra-se na redação do parágrafo 2º do artigo 489 do CPC, ao dispor que, no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada. Aqui, para nós entendermos bem o que eu quero dizer com essa controvérsia, que não é uma controvérsia inventada por mim, né? Nós verificamos diversas críticas à inserção desse tipo de expressão no Código, expressões que nem mesmo na doutrina há nem perto há conceito, nem de longe há consenso. Então, para entendermos esse dispositivo, primeiro é necessário termos em mente a ideia comumente aceita e muito difundida de que o Estado Democrático de Direito é um sistema normativo aberto de regras e princípios, sendo que regras e princípios seriam as espécies de cuja o gênero é a norma, da qual o gênero é a norma. Portanto, voltando à redação do parágrafo 2º do artigo 489 do CPC, nós observamos que o legislador optou por permitir ao juiz o uso da ponderação não só entre princípios, mas também entre regras e princípios. E é nesse ponto específico que repousa
a grande controvérsia doutrinária a respeito. E eu afirmo isso porque o entendimento acerca da ponderação, o entendimento tradicionalmente mais aceito na doutrina, e o entendimento aqui vou tratar de forma bem sucinta, é o de que a ponderação seria possível apenas na hipótese de colisão entre princípios, pois apenas os princípios teriam uma dimensão de peso que é avaliada caso a caso pelo juiz em cada caso concreto. Assim, quando dois princípios colidem e um é afastado, esse princípio que foi afastado ele não vai perder sua validade e, em um caso semelhante futuro, ele vai poder ser utilizado e até mesmo decisivo. Já as regras, por sua vez, e muito diferente dos princípios, elas seriam normas que se aplicam no modo tudo ou nada, ou seja, quando elas entram em conflito, uma delas necessariamente deverá ser afastada e a outra vai ser considerada válida. E a decisão para saber qual regra que vai prevalecer nesse conflito, ela deve ser tomada com base nos critérios de resolução de antinomias. Essa doutrina, esse entendimento, encabeçado por Ronald Dworkin e Robert Alexy, no direito estrangeiro, do Common Law, e aqui no Brasil é defendido principalmente por Virgílio Afonso da Silva. No entanto, como a gente viu da redação do parágrafo 2º do artigo 489, o entendimento que foi acolhido pelo legislador foi o de que a ponderação também deve ser admitida no conflito entre regras e princípios e no conflito entre regras e regras. De modo que a regra, nesse caso da aplicação da ponderação, a regra que foi afastada, ela não vai ser considerada inválida, ela apenas não prevaleceu naquele caso e pode prevalecer em outro. Um exemplo que nós temos dessa situação é uma lei, é a lei federal, eu não me recordo o nome, mas cuja a disposição prescreve que não pode ser concedido mandado de segurança contra a fazenda pública quando não pode ser concedida liminar e mandado de segurança contra a fazenda pública quando essa liminar esgotar o objeto litigioso. E no estado do Rio Grande do Sul, há uma lei que é anterior a essa lei federal e que ela determina que o Estado deve fornecer gratuitamente os medicamentos excepcionais às pessoas necessitadas. Ou seja, as duas regras permanecem válidas no sistema, mas o juiz, ao decidir um caso como esse, ele vai ter que optar por fazer uma ponderação entre os princípios, entre o princípio que determina que as políticas públicas devem ser fomentadas pelo próprio executivo e de que o dinheiro já destinado para as políticas públicas deve ser resguardado, e, do outro lado, a ponderação entre o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida. Portanto, na maioria dos casos, acaba por prevalecer o direito à dignidade humana e o direito à vida, embora permaneça válida a regra que determina a regra que veda a concessão de liminar e mandado de segurança contra a fazenda pública quando esgotar o objeto litigioso. Dessa forma, esse entendimento essa doutrina e o entendimento que foi adotado pelo novo CPC ao permitir a ponderação também entre regras, sou favorável a ele, principalmente porque verificamos cada vez mais na vida cotidiana a inserção de conceitos vagos ou indeterminados e de cláusulas gerais nos códigos e nas legislações esparsas, pois é na aplicação de normas com esse conteúdo que a ponderação se mostra cada vez mais necessária e presente. Portanto, o problema, a meu ver, ele não está centrado na ponderação entre normas, entre regras. Esse não é o problema principal. Porém, assim como temos reconhecido cada vez mais a necessidade de mudança na cultura de respeito aos precedentes, eu entendo que essa necessidade também de mudança também se mostra necessária em relação às formas de argumentação e interpretação jurídica que utilizam a técnica da ponderação.
O que eu quero dizer com isso? Que devem ser adotados parâmetros metodológicos que permitam ao intérprete atestar a racionalidade dos resultados obtidos com essa técnica da ponderação. E um importante parâmetro para legitimar esses resultados e as decisões deles decorrentes é justamente o segundo tema controvertido a que me referi anteriormente e que foi inserido no novo CPC pelo legislador. Trata-se do postulado da proporcionalidade com as suas 3 sub-regras ou testes, que são a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito, também conhecida como a lei do sopesamento ou a técnica da ponderação. A proporcionalidade, ao lado da razoabilidade, ela veio prevista no novo CPC, no artigo 8º, sob a assertiva de que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, ele deverá observar a proporcionalidade e a razoabilidade. Em relação a esses temas, também são diversas as controvérsias e elas já iniciam pelo aspecto terminológico. Eu vou citar aqui alguns autores que são, na minha opinião, os expoentes, os autores principais que escreveram aqui no Brasil sobre a teoria dos princípios. O Humberto Ávila, por exemplo, denomina a razoabilidade e a proporcionalidade como postulados. Já o Virgílio Afonso da Silva, ele considera a proporcionalidade como uma regra ou meta-regra de interpretação de outras normas. Já o ministro Luiz Roberto Barroso, ele denomina ambas de princípios e as trata indistintamente como se do mesmo fenômeno se tratasse. E essa forma de tratamento nós observamos no cotidiano, observamos diariamente, em muitos casos, as decisões judiciais que citam indistintamente os princípios ou postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. Inclusive, verificamos isso com muita frequência nas decisões dos tribunais superiores, quando a fundamentação é embasada na assertiva simplesmente abstrata e genérica de que determinada lei ou medida ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que haja uma argumentação séria a respeito dessa assertiva. E eu tenho que fazer aqui a ressalva de que são raríssimas e recentes as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em que o postulado da proporcionalidade ele vem sendo aplicado de forma correta, ou seja, estruturada de acordo com os testes da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, como eu havia mencionado anteriormente. E, na minha opinião, uma das causas desse déficit de fundamentação adequada das decisões, certamente deve-se às citações também genéricas e abstratas feitas pelos advogados em suas petições, advogados, promotores e demais operadores jurídicos, em relação também aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, o que eu quero demonstrar com isso é que se os advogados, promotores e os demais defensores públicos, procuradores de justiça, enfim, se não mudarem a forma de argumentação, dificilmente o judiciário vai fazer por si próprio, porque ele não vai ter ninguém a instigar o judiciário a realizar esse teste da proporcionalidade, principalmente em razão da sobrecarga absurda de trabalho a que são submetidos os tribunais brasileiros. E isso tudo é fruto, eu me arrisco a dizer aqui, faltando 5 minutos, vai precisar de um pouquinho mais, Juliana. Isso tudo é fruto, eu me arrisco a dizer, do considerável confinamento que a doutrina processual, há tempos e até hoje, ela tem em relação à teoria dos princípios. E o que eu quero dizer com isso, e que estava tentando demonstrar até agora, é a importância que a teoria dos princípios tem para a prática jurídica e no processo de legitimação democrática das decisões judiciais, especialmente porque a correta utilização da teoria dos princípios na fundamentação das decisões e nas técnicas de interpretação, ela visa primordialmente a controlar o excesso de subjetivismo
que é conferido aos juízes e ministros e desembargadores. E, com isso, controlando esse excesso de subjetivismo, nós certamente vamos estar evitando diversas arbitrariedades que há muito tempo vêm ocorrendo e que podem facilmente ser decorrentes desses casos que, como o Esaí citou, que em um caso nós temos uma decisão favorável, 2 casos iguais, um caso é favorável, outro caso um caso é julgado procedente, outro caso o mesmo pedido é julgado improcedente, talvez na mesma vara ou em várias vizinhas da mesma comarca. E isso facilmente pode se justificar pelo emprego desmedido da técnica da ponderação, sem quaisquer parâmetros que possam conferir ao intérprete um controle intersubjetivo da racionalidade dessas decisões. Agora, entrando na segunda parte final aqui da minha exposição, eu pretendo demonstrar, resumidamente, três hipóteses em que a teoria dos princípios mostra-se útil na operacionalização do sistema de precedentes. E são elas: o ajuizamento de ação rescisória, a interposição de recurso especial e a utilização de técnicas que visam ao afastamento de um precedente, seja pela distinção, ou denominado distinguishing, ou mesmo pela superação do entendimento consolidado naquele precedente, que seria o denominado pelos ingleses e americanos de overruling, e que é o tema do livro da Morgana que nos antecedeu aqui hoje. Em relação à ação rescisória ou recurso especial, ainda sob a égide do CPC de 73, entendia-se que se o judiciário fizesse incidir um princípio inadequado, um princípio equivocado, ou deixasse de aplicar o princípio correto, ainda que de forma indireta, ou seja, quando a aplicação desse princípio na interpretação de uma norma deveria ter levado a uma conclusão diversa daquela que foi alcançada pela decisão, tal situação seria equiparada à hipótese de violação à lei e, portanto, estaria autorizada a interposição tanto do recurso especial quanto o ajuizamento de ação rescisória. Especialmente no tocante à ação rescisória, existia uma controvérsia antes sobre o seu cabimento na hipótese de violação a princípio jurídico, e essa controvérsia, essa dúvida, ela estava ligada à redação do artigo 485, inciso 5º do CPC de 73, que previa ser rescindível a sentença de mérito que violar literal disposição de lei. E, como sabemos, o juiz não decide com base na literalidade da lei. Ele decide com base na lei, na jurisprudência, na doutrina, todas vistas à luz dos princípios. E, por isso que, atento a isso, provavelmente o legislador do novo CPC ele corrigiu essa impropriedade na redação do artigo, e hoje o inciso 5º do artigo 966, que trata da ação rescisória, ele prevê o cabimento da ação rescisória quando a decisão de mérito transitada em julgado violar manifestamente norma jurídica. Então, não existe mais dúvidas hoje sobre o cabimento de ação rescisória com base em violação a princípio jurídico. Em relação ao distinguishing, ao overruling, do mesmo modo que no recurso especial e na ação rescisória, aquele que pretende ver um precedente afastado do seu caso, seja pela distinção ou sob o argumento de que o entendimento consolidado nesse precedente ele está superado, da mesma forma que no recurso especial e na ação rescisória, ele vai poder alegar que o precedente violou algum princípio que o precedente não observou algum princípio ou aplicou um princípio equivocado quando foi formado. E ainda mais importante em relação a essas técnicas é o fato de que elas não encontram óbice no princípio do deduzido e do dedutível, disposto no artigo 508 do novo CPC, e segundo o qual, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. O que eu quero dizer com isso é que esse princípio do deduzido e do dedutível é um princípio que encontra-se intrinsecamente ligado ao instituto da coisa julgada. E, portanto, ele deve incidir apenas entre as partes
do processo no qual foi proferida a decisão. Portanto, ele não tem, em tese, via de regra, ele não tem eficácia para os casos futuros em que litiguem partes diversas. Então, a conclusão disso é que, se na formação de um precedente, seja um caso paradigmático no STJ ou no STF, ou mesmo os precedentes formados com base na resolução de casos repetitivos, nada impede que um outro caso no futuro, a parte que se sentir prejudicada por aquele precedente, possa alegar que aquele precedente não observou algum princípio ou que, embora tenha observado, a conclusão adotada na interpretação da lei foi equivocada. E ainda em relação ao distinguish e ao overruling, eu quero aqui ressaltar, é importante a gente ter os olhos voltados para isso, que foi uma situação tratada anteriormente aqui pela Morgana, de quais formas que podem ser realizado o overruling aqui no Brasil, do overruling dos casos, o overruling ou mesmo o distinguishing. Aqui eu estou tratando dos dois indistintamente. Dos casos que foram decididos perante o STJ ou o STF. A Lei 13.256 de 2016, que alterou o novo CPC ainda no período da vacatio legis, ela diminuiu sobremaneira as chances da parte que se vê prejudicada com a aplicação de um precedente. Essa lei diminuiu as chances de que a parte leve esses argumentos às cortes superiores. E eu digo isso porque, na redação original do artigo 1042 do novo CPC, era previsto o cabimento de agravo tanto ao STJ quanto ao STF. Acabando, Juliana. Mais 2 minutinhos. A redação do artigo 1042 do novo CPC, a redação original, ela previa o cabimento de agravo ao STJ e ao STF contra a decisão de presidente ou vice-presidente de tribunal local, aqui no caso o nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina ou o Tribunal Regional Federal, localizado em Porto Alegre, contra a decisão que negasse seguimento ao recurso especial ou extraordinário sobre o fundamento de que o acórdão recorrido coincidisse com a orientação do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Nesse agravo, a parte deveria demonstrar que o seu caso era distinto daquele outro caso que formou o precedente. Só que não sabemos se, infelizmente ou felizmente, atualmente, essa decisão agora ela é recorrível após as modificações realizadas pela Lei 13.256. Essa decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal local, ela é recorrível apenas pelo agravo interno para o órgão especial do tribunal, conforme previsto nos artigos 1030, parágrafo 2º, e 1035, parágrafo 7º do novo CPC. Essa solução, essa sistemática, ela já era prevista no CPC de 73, porém ela não era prevista na lei, ela foi construída pela jurisprudência do STF, muito provavelmente buscando evitar a subida de inúmeros agravos que certamente iriam ser interpostos. O STF determinou que as decisões que aplicassem as teses firmadas em recursos especiais extraordinários repetitivos, essas decisões só seriam capazes de serem impugnadas por via do agravo regimental a ser interposto no próprio tribunal local. A diferença do CPC de 73, da sistemática que ali era vigente para agora, é que o agravo regimental era interposto em 5 dias e agora é o agravo interno interposto em 15 dias. Por fim, aqui para encerrar, eu quero deixar uma observação. Se nós levarmos em conta que a grande maioria dos direitos fundamentais tem caráter de princípio, é muito fácil a gente concluir, e é até intuitivo, que um elevado número de decisões judiciais irá violar algum princípio jurídico que abarque direito fundamental. Então, cabe a nós, operadores jurídicos, em especial os advogados, promotores, e com exceção dos juízes, é claro, encontrar esses princípios e utilizá-los na argumentação jurídica por meio da técnica de ponderação, com os devidos e diversos parâmetros que a teoria dos princípios pode nos oferecer, e assim continuar a constante evolução do direito, evitando o engessamento do direito que muitos
doutrinadores alegam que a teoria do princípio acarreta, a teoria dos precedentes acarreta. Assim, eu espero que tenha conseguido transmitir a vocês, pelo menos, a importância que devemos dar aos direitos fundamentais e à teoria dos princípios, em especial para a utilização dos sistemas de precedentes no Brasil. Muito obrigado.